vai abençoar a vida da sua igreja. Irmãos, nesta manhã, eu quero trazer uma palavra que Deus colocara no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Todo mundo se assustou, né? Crente tem que saber onde fica Abacuque. Quem escreveu o livro de Abacuque, irmãos? Foi o próprio profeta. Não foi Paulo, porque Paulo não tinha sido nascido ainda. Não foi Moisés, porque Moisés já estava com o Senhor. Não foi Salomão, foi o próprio Abacuque. Abra a sua Bíblia em Abacuque, no capítulo 3, e nós vamos ler 2 versículos, na realidade 3 versículos, 17, 18 e 19. Eu quero convidar você a ficar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Abacuque, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os lugares altos. Senhor, obrigado por essa porção da tua palavra nesta manhã. Edifica as nossas vidas em o nome de Jesus. Amém e amém. O irmão pode se assentar. Irmãos, eu dei um título para essa mensagem hoje, que é o seguinte: ainda que eu, porém, confio no Senhor. O profeta Abacuque, cujo nome significa abraço, ele foi um profeta voltado para o reino do sul, Judá. Possivelmente tenha convivido com o rei Josias. Foi um dos últimos profetas antes da queda do Reino do Sul. E quando nós olhamos para o livro de Abacuque, nós vemos algumas coisas interessantes. No verso 4 do capítulo 2, ele diz que o justo viverá pela fé e não por aquilo que ele vê. Nós entendemos também que o capítulo 3, no verso 19, fala de um sacerdote ligado à adoração. O capítulo 3 todo do livro de Abacuque é um cântico. Começa dizendo oração do profeta Abacuque à moda de siginiote. Significa a moda de uma canção. Se você for ver, na sua Bíblia tem uma letrinha B, você vai lá embaixo, vê o que significa. Em hebraico, signot, plural de signaion, conforme Salmo 7. Talvez cânticos emocionais, cânticos espirituais. Abacuque era um homem da adoração. E nós aprendemos que todo profeta precisa de um tangedor. Quando você olha no Velho Testamento e você vê Elias, Eliseu e boa parte dos profetas, todas as vezes que eles iam profetizar, eles diziam assim: chamem um tangedor. E à medida que vinha a música, a adoração, a canção, a profecia acontecia. O capítulo 3, fechando esse livro profético, Abacuque começa a profetizar por meio de uma canção, por meio de um cântico espiritual. Eu acho que você já percebeu isso. Quando nós estamos aqui na adoração e os músicos nos levam à sala do trono, aliás, é uma canção que eu gosto muito, que diz assim: Pai, eu quero contemplar, não apenas no átrio, mas no santo lugar.
Então, quando nós entramos pelo átrio, quero que você tenha a imaginação do templo, e o templo era assim. Antes de chegar ao templo propriamente dito, havia o átrio. Era um grande pátio, de onde todos podiam chegar. Mas ao templo somente os judeus, somente os escolhidos. O gentio não podia entrar. Há pessoas que não entram, ficam no átrio. E a canção diz, não apenas no átrio, mas no santo lugar lá dentro. Então, quando nós chegamos na adoração, nós começamos a profetizar. E a profecia, irmãos, não é somente falar de coisas que estão por vir. Não é apenas falar de palavras de conhecimento ou sabedoria, mas é também falar das maravilhas de Deus. Em Atos, no capítulo 2, quando os discípulos receberam a promessa do Espírito Santo, é assim que começa o capítulo 2, verso 1 do livro de Atos, cumprindo-se os dias de Pentecostes. Naquele momento, quando chegamos no verso 11, nós lemos que as pessoas dizem assim, como, pois, os ouvimos falar das grandezas, das maravilhas de Deus. Profecia, portanto, é você adorar na intimidade a Deus. E, às vezes, nós estamos aqui na adoração e Deus nos chama, Deus nos leva a adorarmos na intimidade com Ele. E alguns que falam mesmo em línguas estranhas, porque os anjos vêm adorar ao Senhor conosco e vêm glorificar a Deus na sua maravilhosa graça. E quando nós lemos esse capítulo 3 de Abacuque, ele está assim, por meio da canção, por meio de um cântico espiritual, ele começa a profetizar. Mas pelo que profetizava Abacuque? E aí é interessante, eu quero que você venha comigo entendendo um pouquinho. Há 4 coisas interessantes aqui, só na introdução dessa mensagem. Primeiro, Abacuque estava falando da situação terrível no contexto de uma nação. Ela estava prestes a ser destruída. O povo talvez não estivesse vendo isto. É muito interessante, irmãos, porque quando nós estamos vivendo uma luta, uma dificuldade na vida, às vezes nós não vemos que estamos à beira de um abismo. E Abacuque estava chamando a atenção por causa da situação terrível que aquela nação estava vivendo. Abacuque falava isso porque as circunstâncias abalavam o estado das pessoas. O rei e a própria nação estavam assim. Mas o capítulo 3 nos fala do louvor e da adoração, porque Abacuque estava então profetizando sobre aquela vida. E no capítulo 1 nós aprendemos um pouquinho a entender como vivia o povo. Veja, os versos de número 2 e 4 do capítulo 1 dizem assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim? Há também contendas e o litígio é suscitado. Por esta causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Meus irmãos, parece que é o jornal de hoje. E esta era a condição em que o povo do Reino do Sul, Judá, estava vivendo. E Abacuque está dizendo, até quando, Senhor? Irmãos, outro dia eu estava assistindo o jornal e a repórter estava trazendo o noticiário de mais um crime. Aliás, ontem aconteceram 2 crimes por arma branca, por faca em Niterói. Em determinado momento ela dizia assim, até quando? Eu me lembrei desse texto. Até quando? Situações que nós estamos ouvindo. Há pouco o pastor Marcelo foi chamado para participar aqui de uma homenagem aos pastores, mas ele estava lá dentro com a família de Thalita, orando porque Geraldo e sua esposa vinham para a igreja, foram assaltados e roubaram o carro deles aqui nas imediações. E o pastor Marcelo estava orando com a Thalita para acalmar o coração. E nós dizemos, até quando, Senhor?
A irmã Eliane foi assaltada semana passada aqui em Marechal. Durante o dia, levaram o celular dela. Até quando, Senhor? Não é assim? A palavra está dizendo, até quando, Senhor? Clamaremos por justiça e tu não escutarás. Impressionante isso. Capítulo 2, no verso 4, nós lemos: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então Abacuque faz o contraponto. À medida em que ele fala das circunstâncias e das dificuldades que nós vivemos, ele diz, olha, aquele que é soberbo, aquele que tem orgulho em si mesmo, pensa que consegue as coisas, mas o justo, ele não vive pelo que ele vê, mas ele vive pela fé. E aí, no capítulo 1, verso 5, Abacuque diz assim, olha o que Deus diz para Abacuque. Veja entre as nações, olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não acreditareis quando vos for contada. Irmãos, em meio a esse caos, em meio a essas adversidades, em meio às dificuldades, a palavra de Deus diz assim, olha, eu estou realizando uma grande obra nos vossos dias. Você talvez não acredite no que eu estou fazendo, mas o justo, ele vive pela fé. Então esse era o contexto que Abacuque estava vivendo. E no finalzinho, ele diz assim, ainda que eu, porém, confio no Senhor. Levante a sua mão direita e diga, eu, porém, confio no Senhor. Aleluia! Então vamos ver, por que confiamos no Senhor? Eu quero pregar nesta manhã falando sobre 3 coisas. Confiamos no Senhor porque as circunstâncias deixam claro o poder de Deus. Veja o verso de número 17. É muito interessante que o verso de número 17, Abacuque diz assim, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nas videiras, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado. Puxa vida, quanta coisa difícil, quantas circunstâncias ruins, né? Por exemplo, nós que não vivemos mais no campo, vivemos nas cidades grandes, nós não trabalhamos com fruto da videira, da figueira, não trabalhamos com fruto da videira, não trabalhamos com o produto da oliveira. Aliás, alguns trabalham, né, com os produtos desse tipo de fruto. Ainda que o gado, ou seja, trazendo para os nossos dias, ainda que haja desemprego, problemas familiares, problemas de saúde, tudo contrário. A vida parece estar de mal a pior. Tudo que você faz parece que não está vendo resultado. É isso que Abacuque está falando, porque as situações deixam claro que as coisas não estão bem. Mesmo assim, é isso que Abacuque está falando. Crer no poder de Deus. Porque quando nós olhamos para o mundo, nós vemos um mundo de mal a pior. E não vai melhorar, só vai piorar. Nós somos profetas do caos, mas a Bíblia diz que o amor se esfriará, a ciência se multiplicará. Nós veremos sempre isso, dificuldade atrás de dificuldade. Falta de amor, falta de compreensão, cada vez coisas piores. Cada vez coisas piores. Nós não comentamos, nem no domingo passado, nem escrevemos nada na pastoral, porque nós não queremos dar muito ibope para isso, mas os irmãos estão vendo o que a marcha gay, a 19ª marcha gay, lá em São Paulo, trouxe de confusão. E esse é o mundo, irmãos. A gente olha para isso e diz assim, até onde isso vai caminhar?
E se nós pensamos que nós somos uma ilha e que esse tipo de coisa não nos influencia, é errado. É errado pensar assim. Porque dentro do arraial de Deus, dentro da própria igreja, há pessoas que aceitam isso como normal. Aceitam isso para o seu próprio comportamento. Isso é pecado, isso é iniquidade. Mas há pessoas que aceitam isso, estão dentro da igreja. Irmão, você pensa que aquilo que se fala de púlpito, que se lê na Bíblia, é praticado? Não, não é. Isso é ignomínia. E aí Abacuque está falando para o povo de Deus, para a nação de Judá, dizendo, olha, pessoal, é isso que está acontecendo. E o resultado foi quando foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia, por causa do pecado, por causa da destruição, por causa do afastamento de Deus. Isso é o que a palavra de Deus está dizendo. Quando Abacuque cita a questão da vida econômica, indo de mal a pior, que é aquilo que nós conseguimos enxergar. Porque nós não enxergamos o que está no coração das pessoas. Nós não enxergamos o que está lá no íntimo da vida de cada um. Mas quando o dinheiro falta, a gente sabe. Quando o desemprego bate a porta, a gente sabe. Quando a enfermidade chega, nós sabemos. Então, é isso que Abacuque está dizendo, olha, se a figueira não florescer, se não houver fruto na videira, se o rebanho parar de dar cria, se diminuir a produção, isso todos nós vamos enxergar. É isso que Abacuque está dizendo. Está falando sobre essas questões que nós enxergamos. Mas há outras que tão importantes e talvez sejam a causa da primeira, que estão também precisando ser tratadas, que são coisas que estão no nosso íntimo. Então, eu, porém, confio no Senhor. Irmãos, devemos pensar em haver um desenvolvimento do fruto do Espírito na nossa vida. Devemos expressar isso como nós reagimos diante de tudo aquilo que nós estamos enfrentando. O verso de número 18 diz assim, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É impressionante quando nós traçamos um quadro tão difícil, tão horripilante, como este da sociedade que vivemos, e aí nós temos que encontrar fôlego e dizer, porém, contudo, há um desenvolvimento do fruto do Espírito de Deus em minha vida. Sabe por quê, irmãos? As circunstâncias vão e vêm. Estou vendo aqui uma irmã aqui na igreja com a sua filha hoje, que muito me alegra estarem aqui hoje. Mas as circunstâncias são ruins na vida daquela irmã. Mas hoje já estão melhores. As circunstâncias ruins vão e vêm. Passa por um momento, passa por outro. Até aquele cântico que a gente costumava cantar, que cai aqui, cai acolá, mas depressa se levanta e começa a cantar. Parece que é o cântico da época das minhas irmãs, só eu e elas nos lembramos. Né? Tropeça aqui, cai acolá, mais depressa levanta. Começa a cantar. As circunstâncias vão e vêm. Mas, independentemente das circunstâncias, nós temos que produzir na nossa vida o fruto do Espírito. Vai lá para Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso de número 16. Porque o inimigo, ele quer destruir a nossa vida, ele quer destruir a nossa paz, ele quer destruir a nossa alegria, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir a sua casa, mas a sua casa está autorizada a prosperar. Então, isso tem que começar, a força vem de dentro de nós. Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Gálatas, diz assim, digo, porém, andai pelo Espírito e jamais, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne,
E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, irmão, quando você estiver sendo contaminado por este século presente, você tem que entender que há uma briga entre você, o seu espírito e a sua carne. E nós temos que lutar contra isso e vencer a carne. Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. As obras da carne se evidenciam, as quais são prostituição, impureza e lascívia. A festa gay, a questão do LGBT, tudo isso são prostituição, impureza e lascívia. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões e partidos, inveja, bebedice, orgia e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como antes já vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, que coisa séria, porque Paulo está escrevendo à igreja. E ele diz o seguinte, ele não fala no passado, mas ele fala como se fosse no presente. Ele diz, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam. Vejam, dentro do seio da igreja, há pessoas que ainda têm fruto da carne. Obras da carne, melhor dizendo. Obra da carne. Aquilo que você já não deveria mais estar envolvido. E ele fala aqui de uma coisinha muito interessante. Inveja. Crente tem inveja, irmão? Você sabe que outro dia eu recebi no Facebook, o cara dizia assim, olhos de Mônica. Quem já leu a Mônica do Maurício Oliveira? Maurício de Souza, lembra? Como é que são os olhinhos de Mônica? Olha só, rapaz, nunca tinha ouvido essa expressão. O cara botou olho de Mônica. Olho de Mônica significa inveja. Crente tem inveja, irmão. Vou falar igual o irmão Leão leu aqui 3 vezes, né, irmão Leão? Até o João se converteu na mensagem do irmão Leão aqui. Jesus virou para João, tu me ama. Versão atualizada do irmão Leão. Né? Crente tem inveja, irmão? Vocês vão se decidir aí, vamos lá. Crente tem inveja, irmão? Em tempos modernos, eu diria assim, hashtag crente tem inveja, hashtag crente não tem inveja. Você vai lá e vota. Isso é obra da carne, irmão. É obra da carne. Eu acho que crente não tem inveja. Eu acho que crente não tem inveja. Mas algum tempo atrás, uma irmã virou para a pastora Veleda e disse assim, uma irmã de outra igreja. Disse assim, uma irmã de outra igreja. Disse assim para a pastora Veleda, ore, porque as pessoas têm inveja da irmã. Aí a Veleda olhou assim para inveja de mim? Só se for do meu marido, que é maravilhoso. Irmão, nós estamos brincando aqui. Estamos rindo. Estamos fazendo gracejo. Mas a palavra, ela é séria. Isso é obra da carne. E Paulo diz, os quais já vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Irmão, não basta estar na igreja, não basta ter a Bíblia marcada, não basta ofertar, nem dar oferta antecipada de gratidão.
Se você no seu coração não for convertido, você está no inferno. Glória a Deus, não. Misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Misericórdia. Vai estar no inferno. Vocês estão aplaudindo a quê? Presta atenção, irmão. Meu Deus. Quando Jesus sua trombeta, ainda, porém, eu confio no Senhor. O verso de número 22 diz assim, esse é o contraponto. É isso que nós temos que lutar por ter. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Diga assim, meu Deus, me ajuda, Senhor, a desenvolver o fruto da carne. Oh, desculpa, eita ferro. Misericórdia. Eu não vou nem falar o que o pastor Isaías falou, só para ver se vocês estão prestando atenção. Foi um deslize mesmo. Obras da carne, diga comigo, obras da carne. Fruto do Espírito. Vai cair na prova. Não existe fruto da carne. Só existe obra da carne. Diga comigo, obra da carne, fruto do Espírito. O que é que devemos desenvolver? Eu quero desenvolver o fruto do Espírito. Amém? Então é isso que Abacuque está dizendo. Há desenvolvimento do fruto do Espírito em minha vida. Ainda que as circunstâncias venham e vão, elas surgem, mas eu tenho o fruto do Espírito na minha vida. E aí, por último, a plena paz expressa pela confiança inabalável no Senhor. Vejam, Abacuque, capítulo 3, o verso 19 diz assim: o Senhor Deus é minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Irmãos, em meio às lutas, às dificuldades, Deus está no controle. Salmo 144, versículos. Abra lá a sua Bíblia. 1 e 2. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Meu refúgio e minha fortaleza, meu alto retiro e meu libertador. Escudo meu, em quem me refugio. É Ele quem me sujeita, o meu povo. Quem é o nosso escudo? É o Senhor. Ele é o nosso libertador. Ele é a nossa rocha. Versículos 12 a 15 do Salmo 144. Grife na sua Bíblia, para que você, quando o inimigo vier contra você, você se lembre disso. Veja o versículo 12, em contraponto com Abacuque. Abacuque estava dizendo, ao celeiro não tem nada, não há rebanho, não há gado, não há nada. Aí diz assim o salmista, eu acho isso lindo, irmãos. Verso 12. Sejam os nossos filhos na sua mocidade, como plantas bem desenvolvidas, e as nossas filhas como pedras angulares, lavradas, como as de um palácio. Que profecia! Ninguém quer ver a sua filha na capa de revista se vendendo como prostituta. Ninguém quer ver o seu filho numa capa de revista se vendendo como prostituta. Nós queremos nossos filhos com virtudes. Vejam, sejam os nossos filhos na sua mocidade. Coisa mais linda que a mocidade.
Vocês conhecem algum jovem feio? Não. Ele pode não ser bonito, mas feio não é. Né? O jovem tem a força, tem o vigor. É bonito isso. Como plantas bem desenvolvidas. Eu acho que quando a gente vai ficando velho, a gente vai começando a apreciar as árvores. Outro dia eu parei num sinal, e aí não tinha nada para ver. Eu olhei para a esquerda e tinha uma árvore. Eu cutuquei a minha velha, desculpa, pastora Veleda. Velha é carinhoso, irmão. Velha é carinhoso. Velha é carinhoso. Ela não tem nada de velha. E tinha uma árvore bonita. E nós ficamos apreciando a árvore. Sabe por que você aprecia a árvore, irmão? Porque a árvore demora para crescer, para criar aquela copa, ser frondosa. Você olha, você vê a árvore, você diz que árvore forte, vigorosa, viçosa. Veja, a profecia é que as nossas filhas serão como plantas bem desenvolvidas. Aliás, os jovens, as filhas serão como os filhos como árvores bem desenvolvidas. Ou seja, aquela coisa forte. Pode vir o vento que for, mas tem força. Nossos filhos têm que ser assim. E as nossas filhas, como pedras angulares, lavradas como as de um palácio. Coisas lindas, bonitas, que dá gosto de você ver. As nossas filhas têm que ser assim. Pai, você que tem filha, cria a sua filha para ela ser essa coisa maravilhosa. Não vulgar, não bijuteria, mas pedra. Eu não estou acabando com o seu negócio de bijuteria, não, viu, irmão? Fica tranquilo. Mas a pedra que traz o seu valor, quando ela é lapidada, quando ela forma aquela joia linda, todo mundo se esforça por adquirir. Todo mundo se esforça por adquirir. Verso 13 diz assim: estejam repletos os nossos celeiros, fornecendo toda sorte de provisão. As nossas ovelhas produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Os nossos bois levem ricas cargas. E é isso que o salmista está dizendo, que o produto que fazemos, a nossa produção. O irmão Leão estava dizendo aqui, o pastor cuida das vidas, das almas das pessoas. Nós cuidamos dos nossos negócios. E é isso, irmão, que o salmista está dizendo, que o nosso negócio produza. Pense agora no seu negócio. O que você trabalha? O que você faz? Pastor, eu sou empregado. O que você trabalha? Pastor, eu trabalho na área do comércio, eu trabalho na área de serviço. Pense no que você faz. Receba essa palavra profética que o salmista declarou sobre a sua vida há muitos anos. Ele disse assim: sejam repletos os nossos negócios. Repletos os nossos negócios. Fornecendo toda sorte de provisão. Que coisa linda. Como é importante saber que você estuda, vai ter resultado do que você estuda. Você produz, vai ter resultado do que você produz. Ah, irmão, como é bom quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, vem aqui orar. Ore pela chave do meu carro novo. Me leva para eu ver o carro, eu oro. Vem, irmãos, e diz assim: pastor, comprei a minha casa. Ore por mim. Está aqui a minha casa. Irmãos, notem que aqui não está se falando se trabalha muito ou pouco. É evidentemente que só há resultado pelo muito que se trabalha. Ninguém tem resultado grande com pouco trabalho. Isso é conto da carochinha. Não existe isso.
Só há resultado grande com muito empenho, com muita dedicação. Ele diz assim: estejam repletos os nossos celeiros, fornecendo toda sorte de provisão. As nossas ovelhas produzam a milhares, a dezenas de milhares em nossos campos. Os nossos bois levem ricas cargas. Ah, que bênção! E não haja assaltos, nem sortidas, nem clamores em nossas ruas. Amém? Que coisa tremenda, irmãos. Obrigado, Júlio. Coisa tremenda, que não haja assalto, que não haja sortida, que não haja ataque, que aquilo que você trabalha, aquilo que você produz, tenha resultado. E o verso 15, eu quero que você leia comigo. Salmo 144, verso 15. Pode pôr, vamos ler todos juntos no telão aí, vamos lá. Bem-aventurado o povo, a quem assim sucede. Bem-aventurado o povo. Marque na sua Bíblia o Salmo 133, verso 12. (133) Não, Salmo 33. Só para ver se vocês estão prestando atenção. Salmo 33, verso 12. Vejam o resultado da dependência. Leiam comigo, está aí no telão. Bem-aventurada é a nação cujo Deus, o povo, para... Aleluia! Quem é esse povo? Quem é esse povo? Não, diga assim, sou eu. Quem é esse povo? Quem é esta nação? A nossa nação. Irmãos, Abacuque estava passando por um momento difícil. Mas Abacuque significa abraço. Ainda que a videira não floresça, ainda que não haja vide, não haja fruto na videira, eu, porém, me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmãos, não há coisa melhor do que sabermos que Deus cuida da gente. Que Deus está segurando a nossa mão. Nós olhamos para a nossa nação e dizemos, não tem jeito. Mas nunca se esqueça que você está aqui. E por causa de você, Deus abençoa esta nação. Devemos orar pela nossa presidente. Devemos orar pelos nossos governantes. Os apóstolos têm ido a Brasília regularmente, às quartas-feiras. Cada um de nós vai lá. Eu fui com a pastora Veleda, fomos lá no mês de maio. Outros apóstolos foram agora no mês de junho. Outros irão em julho. Nós voltaremos em agosto. E assim por diante. Por quê? Nós queremos profetizar esta palavra sobre a nação brasileira. Queremos profetizar essa palavra sobre o Rio de Janeiro. Profetizamos essa palavra sobre o Marechal Hermes. Nós profetizamos essa palavra sobre a sua casa. Sobre a sua casa. Eu não entro dentro da sua casa. Você é o sacerdote do seu lar, da sua casa. Sua casa está autorizada a prosperar. Pegue essa palavra. Não permita que os seus filhos se desviem. Não permita que os seus pais se desviem. Não permita que os seus irmãos se desviem. Não permita que seus filhos se desviem. Bem-aventurada é a casa cujo Deus é o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé. Então vamos cantar.
Vamos adorar o Senhor. E eu quero orar com você. Irmãos, é muito importante que nós vejamos o que de fato está acontecendo nesta nação. É importante que vejamos o que está acontecendo ao nosso redor. Mas não podemos nos afastar daquilo que Deus tem para nós. Daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Conseguimos cantar ou não, Pedrão? Vamos? Achou o tom? Qual é o tom, Pedro? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha de tribulação, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Talvez você tenha se identificado nesta manhã com a palavra que foi ministrada, com um cântico que pela sua vida. E enquanto essa canção toca de novo, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós não vamos ter muito tempo, vamos orar rapidamente pela sua vida. Porque esse canto diz que ainda que eu me alegrarei no Senhor. Venha se alegrar no Senhor. A luta está grande, a dificuldade está lhe apertando. Os resultados não são aqueles que você esperava. Na sua casa, nos seus negócios. Lembre-se que o Senhor tem um projeto para você. A minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não
Aleluia! Levante a sua mão para os céus e diga: Senhor, ainda que eu, porém, confiarei em Ti. Senhor, nesta manhã vemos tantas pessoas aqui na frente, dizendo que se enfrentam lutas e dificuldades, como Abacuque dizia. Mas eles estão aqui nesta manhã, dizendo, como Abacuque disse: eu, porém, confio em Ti. E recebemos nesta manhã a palavra profética, de que o Senhor é o nosso pastor, de que sobre a nossa casa não paira, não pousa, não chega. A tribulação que vem, ela volta. A enfermidade é curada, as crises são vencidas. Os nossos filhos, de fato, são criados para glorificar o Senhor. Na idade que estiverem, são do Senhor. Aleluia. A nossa casa está autorizada a prosperar. Senhor, nós oramos para que Tu estejas alcançando cada irmão e cada irmã que está aqui. A Bruna vem aqui à frente dizendo: eu me alegro em Ti, Senhor, pelos 6 anos de Força Aérea. O Senhor tem me abençoado, tem me ajudado. Com certeza há muitos irmãos que vêm aqui à frente dizendo: eu me alegro em Ti, 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 eu me alegro em Ti. Senhor, nós nos alegramos porque a resposta vem sobre aqueles pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Senhor, nós nos alegramos por esta manhã. Deixa eu perguntar: há alguém aqui que veio entregar a sua vida a Jesus? Se você está aqui na frente vindo entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão e diga: eu vim entregar a minha vida a Jesus. Deus te abençoe, minha filha. Deus abençoe aquela irmã. Há mais alguém? Deus abençoe o Senhor. Eu me alegro em Ti, Senhor, porque nós vemos que o Senhor salva. Tu és o Deus de ontem, de hoje, será de amanhã. E que a Tua graça seja sobre nós. Que a Tua graça esteja sobre a nossa vida. Que a Tua graça esteja sobre essas pessoas que nesta manhã aceitam a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador das suas vidas. Senhor, nós abençoamos a cada uma delas. Nós abençoamos este Senhor, esta jovem, aquela jovem. E te pedimos que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre todos quantos nessa casa estão, e sobre Israel de Deus, por essa terra espalhada. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Te bendirei para sempre.